quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, porque ontem foi dia de reunião extraordinária. Foi a reunião extraordinária de número 23 que fechou o semestre legislativo da Câmara Municipal de Campinas. E os vereadores aprovaram em decisão por unanimidade o projeto de autoria do vereador Paulo Haddad, que cria na cidade de Campinas o programa Banco de Ração e Utensílio para Animais. Ele agora segue para a sanção do prefeito e, se tornar lei, vai determinar que o município capte doações dessas rações e também de utensílios como casinhas, guias, coleiras para os animais domésticos junto a estabelecimentos comerciais e industriais, órgãos públicos, pessoas físicas e jurídicas e até por meio de projetos de patrocínio. Tiveram outros projetos também aprovados. O do vereador Carlinhos Camelô, que institui aqui na cidade o Programa Municipal de Conscientização e Combate à Violência contra a Criança e o Adolescente, e de autoria do ex-vereador Pedro Tourinho, que institui na cidade o Programa Voo de Bicicleta e o selo Amigo do Ciclista. Todos seguem, então, para a sanção do prefeito. E os detalhes da pauta estão no site www.campinas.sp.leg.br. Gabriel, essa reunião de ontem teve esses projetos, inclusive mencionados, e outros foram amplamente debatidos. E amanhã eu trago aqui como foi o debate de cada uma dessas matérias. Ótimo, até porque a reunião na íntegra extraordinária está no youtube.com/TV Câmara Campinas. Você também consegue assistir às discussões e votações. Mina Abreu, o vereador professor Alberto, que testou positivo para a Covid-19, você tem um boletim atualizado sobre o estado de saúde. Sim, professor Alberto, que sempre, inclusive, participa das reuniões extraordinárias como primeiro secretário. Ele é quem faz a chamada de vereadores. Ele está internado devido à Covid-19 desde a última semana, mas de acordo com a assessoria de imprensa, o vereador continua estável, saturando 98 com oferta de 15 litros de oxigênio. A proposta do médico é colocar ele num catéter nasal de alto fluxo para ofertar oxigênio de maneira diferente, mais eficaz. O quadro está evoluindo dentro do esperado e aqui fica o desejo da TV Câmara Campinas do pronto restabelecimento do professor Alberto. Exatamente, em breve estará novamente aqui nas reuniões extraordinárias e nos programas da TV Câmara Campinas. Vamos repercutir agora os projetos que foram protocolados. A primeira proposta é do vereador Nelson Osseri. Isso mesmo, a proposta do vereador Nelson Osseri é a que proíbe uma linguagem chamada linguagem neutra nas escolas de Campinas. Quem traz os detalhes é o repórter Michel Amorim. O vereador Nelson Osseri apresentou o projeto de lei número 162 deste ano, que tem por objetivo proibir a integração da chamada linguagem neutra na grade curricular das escolas do município. A linguagem neutra é algo insensato no momento, né? Diante toda a cultura que devemos preservar da língua portuguesa, né? A língua portuguesa é uma das línguas mais difíceis, né, de ser trabalhada no mundo. Então, eu não vejo a mínima possibilidade de tentarmos aplicar uma linguagem neutra para os nossos jovens, para todos aqueles que frequentam a escola. Segundo especialistas, a linguagem neutra é uma ideia definida por alguns grupos que consideram a língua portuguesa como machista e preconceituosa. Para evitar esse problema, a ideia é criar um terceiro gênero linguístico. Ela vai trazer um problema não só para todos os nossos jovens, para aqueles que estão nas escolas, como também um desrespeito para os autistas, para os surdos, cegos, aqueles que dependem também da linguagem de Libras, né, vão ter todas as consequências e problemas. Então, eu apresentei esse projeto nesse sentido, para abolir essa questão da linguagem neutra. Não tem necessidade, num momento desse, onde a língua portuguesa merece sim valorização. A última alteração da língua portuguesa entrou em vigor em 2016. Um acordo foi celebrado entre os países que falam português em 1990 para manter o padrão.
E as alterações foram acentuação, ortografia e também a inclusão de letras no alfabeto. O Brasil, infelizmente, tem altos números, né, de pessoas que não sabem nem ler e nem escrever. Então, eu acho que existem outras prioridades. O PLO segue em tramitação na Câmara e deve passar pelas comissões pertinentes antes de ir para a votação no plenário. Obstáculos irão existir, porém, a população ela tem uma voz contrária à linguagem neutra. Pelo menos a sua maioria da população é contra essa linguagem. Então nós vamos utilizar disso, da força da população, dos educadores, daqueles que prezam e valorizam a língua portuguesa. Hora de falarmos sobre as reuniões de comissões que aconteceram aqui na Câmara de Campinas. A gente começa com a de Política Social e Saúde. Esta comissão fechou o semestre trazendo um tema aqui para casa. Olha, o Junho Verde, nome da campanha de conscientização sobre a escoliose. Ela é presidida pelo vereador Paulo Haddad, que recebeu como convidado o fisioterapeuta Rodrigo Andrade. A escoliose é uma condição, uma alteração da coluna vertebral que ela altera as 3 vistas, as 3 dimensões da coluna. Então, quando você olha uma criança de frente ou de costas, ela pode ter um C ou um S na coluna, que isso é uma inclinação da vértebra, né, da coluna, então a coluna entorta lateralmente. Quando você olha a criança de lado, ela normalmente tem isso mais reto, onde deveria ter uma curvinha aqui, que é a cifose, isso é mais retificado. E o teste, né, de 1 minuto, que é o teste de flexão do tronco, você vê a torção das vértebras, né, essa rotação. Então, quando a gente encontrar isso nas crianças e nos adolescentes, é importante investigar, procurar um especialista, um médico, um fisioterapeuta especializado, para que possa propor um tratamento mais adequado. E o foco da reunião foi a escoliose idiopática, que é a que aparece entre os 10 e 18 anos. Ao final da reunião, o presidente da comissão, o vereador Paulo Haddad, agradeceu a participação do profissional e ressaltou a importância de debates como este, principalmente para a população que não tem acesso à informação. Essa é a tônica, né, da pessoa que se permite a vida pública. A gente tem uma vida privada toda pautada no trabalho profissional. Quando você vai para a vida pública, todo aquele seu passado, muitas vezes ele é esquecido. Então, você se torna um político, né? E hoje o político ele não é bem visto, né, pela sociedade. Então, não por culpa, né, talvez de alguns, mas por culpa de outros. Então, fica aqui talvez o nosso compromisso, a nossa obrigação de andarmos sempre na linha, fazendo a coisa certa, trazendo assuntos que são importantes, atendendo os anseios da população, fazendo esse link entre a população e o poder público. Fica aqui o compromisso desse vereador, eu tenho um mandato até final de 2024, que a gente possa, Rodrigo, Letícia e Carlos Eduardo, que a gente possa trazer para Campinas talvez um pioneirismo em termos de diagnóstico precoce, tratamento e uma abordagem diferenciada desse tema que é tão importante. E essa reunião completa com as informações sobre a escoliose idiopática você pode encontrar no youtube.com/TV Câmara Campinas. Agora a gente vai falar de uma outra comissão, porque ainda sem data para acabar, as obras do BRT são tema de debate da Comissão Especial de Estudos na Câmara. A previsão é que as obras continuem até o próximo ano. Hoje nós vamos debater como é que está a situação da implantação do plano cicloviário da cidade de Campinas, que é coordenado pela Secretaria de Transporte e INDEC. Já ainda no ano passado, nós tínhamos pautado essa discussão pela importância que isso tem do ponto de vista de promoção da qualidade de vida, oferecer uma modalidade, um novo modal de transporte, que é a bicicleta, que pode ser auxiliar ou complementar ao transporte coletivo, também ao substituir o veículo, o transporte automotor, né, os veículos.
trazendo, obviamente, impactos positivos tanto para a saúde do indivíduo, né? Pode ser mais uma oferta de lazer e também facilitar pequenas locomoções para o trabalho, para o estudo, para negócios, né? E, obviamente, diminuindo o trânsito, diminuindo a poluição e dando uma qualidade ambiental também, quanto mais ciclovias a gente tiver na cidade. E esta fala é do vereador Luiz Carlos Rossini, que na Comissão de Meio Ambiente debateu o plano cicloviário aqui em Campinas. O secretário municipal de Transportes, Vinícius Riveretti, comentou sobre os projetos da atual administração neste plano. Nós temos quase 73 quilômetros de ciclovia, né, em operação hoje na cidade de Campinas. Estamos em projeto, em estudo, mais de 30 quilômetros, sendo que desses 30 quilômetros, nós estamos falando aí de 5 que já estão em fase de licitação, né? Também temos aqui ciclovias que a gente pretende recuperar, né? São 15 quilômetros de ciclovia que nós pretendemos recuperar. E temos algumas ciclovias de contrapartida de empreendimentos que somam aproximadamente 57 quilômetros, né? Então, nós estamos falando aí de mais de 100 quilômetros, né? Que está aqui na minha mesa, que a gente está aí quase para apresentar aí para a população esse grande desafio. Nós já entregamos recentemente a ciclovia dos Círios, finalizamos, na verdade, a dos Amarais também, que eu vejo muitas pessoas utilizando, né? Então, eu acho que cada vez mais nós precisamos fazer esse tipo de modal. E os vereadores Luiz Rossini e Mariana Conte, que é membro desta comissão, questionaram o secretário sobre a ciclovia que existe aí na Marginal do Pissarrão. Eles lembraram que essa obra foi embargada ano passado e retomada após os cortes de palmeiras ao longo da avenida, ação das quais discordam. É claro que a gente espera que quando nós fazemos uma ciclovia ou uma obra viária, nós não tenhamos problemas de embargo, né? Como aconteceu ali nessa ciclovia do Pissarrão. Mas, infelizmente, aconteceu esse problema, né? Esse problema está sendo resolvido pela Secretaria de Assuntos Jurídicos e também pela Secretaria do Meio Ambiente para tentar resolver essa questão. Concordo com a vereadora, né? A gente aqui não tá fazendo ciclovia para destruir árvore, né? Esse não é o nosso objetivo. E, vereadora, a gente já falou, talvez a gente se falou pouco, né? No decorrer desse tempo todo. Eu sou uma pessoa totalmente aberta, estou à disposição para, a passo, a gente mostrar o trabalho que vem sendo feito. É desafiador, né? Fazer ciclovias, mas eu vou te dizer uma coisa. Você vê aqui no nosso esboço de 100 quilômetros, se eu contar Campo Grande, 3 quilômetros, Vila União, 3 quilômetros, Ouro Verde, mais 3 quilômetros, mais a região do São Marcos, são quase 25 quilômetros, seria 25%, considerando Campo Grande, Ouro Verde, região do São Marcos. A nossa ideia não é escolher somente regiões, né? É fazer em toda a cidade. Eu acho que nós precisamos interligar toda a cidade com esse novo modal, né? Novo modal que não existe, né? De transporte, para que a gente possa dar acessibilidade, como você disse, a todas as pessoas. E ao final, Gabriel, o vereador pediu então que a secretaria envie aqui para a Câmara, principalmente para a Comissão de Meio Ambiente, um esboço ou documento com todo esse plano cicloviário, para que os parlamentares analisem e com esse documento em mãos, no próximo semestre, a comissão deve realizar uma nova reunião com a Secretaria de Transportes para discutir esse modal de transporte aqui na cidade de Campinas. E a gente segue acompanhando também todas as reuniões da comissão. Vamos voltar agora, então. Você tinha chamado uma reportagem sobre os vereadores que estão acompanhando as obras do BRT, né? Essa comissão, ela durante todo o semestre, inclusive nós mostramos aqui na Notícias do Legislativo,
fez algumas fiscalizações em trechos do BRT na cidade. E nesta semana fez uma reunião interna falando desses trabalhos, pois as obras do BRT devem ir até o ano que vem. O cronograma das obras do BRT foi tema de debate na Câmara Municipal de Campinas na tarde da última terça-feira. O trabalho faz parte da Comissão Especial de Estudos, criada no Legislativo Campineiro, para acompanhar e fiscalizar o término das obras do BRT. Na reunião, o secretário municipal de Infraestrutura, Carlos José Barreiro, mostrou gráficos da evolução da intervenção e explicou os motivos do atraso da entrega do projeto. Para o presidente da comissão, o vereador Rodrigo da Farmadic, o encontro ajudou a esclarecer o andamento das obras. Acho que foi uma reunião muito produtiva. Nós tivemos aqui um panorama geral que nos foi trazido hoje pelo secretário Barreiro, secretário de Infraestrutura, nos mostrando todas as fases que se encontram hoje, todos os trechos das obras, né? Nós sabemos que as obras elas estão atrasadas dentro do cronograma inicial do que foi planejado, acho que muito por conta da pandemia. Isso nos trouxe problemas diversos para todo mundo e não seria diferente aqui na cidade de Campinas com as obras do BRT. Além do presidente, os vereadores Cecílio Santos, Carlinhos Camelô e Igor Diego participaram da reunião com o secretário e puderam expor seus questionamentos e suas opiniões sobre as obras. Eu acho que é muito importante a participação dos vereadores, até porque nós temos aqui multipartidarismo aqui na Câmara, alguns vereadores que fazem parte da base do governo, vereadores de oposição também participaram. Eles têm contribuído muito para a comissão, até porque os requerimentos que nós fazemos, nós assinamos, todos nós assinamos, mas são através de sugestões que os vereadores trazem. Então é muito importante a participação deles, até porque cada um dentro de uma região, apesar de nós como vereadores atuarmos na cidade toda, cada um às vezes tem um trabalho mais localizado e conhece melhor cada ponto às vezes da cidade. A Comissão Especial de Estudos da Câmara deve manter o trabalho nos próximos meses, enquanto as obras do BRT serão entregues em etapas. O presidente Rodrigo da Farmadic disse estar satisfeito com os prazos apresentados pelo secretário municipal. Como foi nos passado no panorama, nós temos, inclusive, foi uma surpresa que ele nos disse que no corredor perimetral um dos lotes será entregue ainda nesse mês de julho e até o final do mês de agosto um outro trecho também será entregue. Nos requerimentos, ele tem nos apontado que as obras têm uma previsão de conclusão até o final do ano de 2022. Nós sabemos ainda que nós estamos enfrentando um problema com a pandemia. Eu acho que até um prazo razoável, esse prazo de mais 1 ano e meio. Mas nós estaremos aqui no Legislativo acompanhando e vamos ver se será cumprido esse prazo. Agora, Mirna Abreu, desde que a pandemia foi decretada, uma das discussões que nós temos é em relação à educação, ao retorno das aulas, e foi tema de comissão aqui na Câmara este retorno, né? Justamente, da Comissão de Educação, que é presidida pelo vereador Gustavo Peta, que inclusive trouxe profissionais da saúde aqui em Campinas, falando aí dos casos de Covid-19 na rede municipal de educação. Acompanhe. A Comissão Permanente de Educação e Esporte da Câmara de Campinas realizou esta semana a última reunião antes do recesso parlamentar. O presidente do grupo, Gustavo Peta, recebeu virtualmente representantes da Prefeitura, das Secretarias de Educação e Saúde, para um balanço da volta às aulas presenciais em Campinas. O posicionamento majoritário da comissão foi um posicionamento muito crítico ao retorno às atividades presenciais, nesse momento ainda de grave crise pandêmica que nós vivemos no país e na cidade. A rede municipal de ensino conta hoje com 208 escolas. O retorno presencial completou 2 meses. Os convidados explicaram quais medidas foram adotadas e os resultados. Foi um processo acompanhado passo a passo, onde nós chegamos a realizar reuniões semanais, prestando conta dos caminhos que vinham sendo trilhados de construção do protocolo e de preparação física das escolas. A avaliação que a gente tem desses 2 meses é uma avaliação que eu considero bem adequada. A gente vê que, como eu falei antes, a gente sempre vai depender do comportamento das pessoas
para ter e pessoas que aderem aos protocolos, justamente para que a gente consiga não ter transmissão nos ambientes permitidos de funcionar, sejam eles essenciais ou não essenciais. Fazem parte da comissão os vereadores Paulo Búfalo, Permínio Monteiro, Guida Calisto e Otto Alejandro. Outra pauta discutida foi a regulamentação funcional da profissão de monitor e agentes da educação infantil na cidade. Não tem como separar o que são atividades, né, do desenvolvimento pedagógico, e por isso tem que ser caracterizado, se prova, não somente pensando numa instrução probatória para fins de um processo judicial, se prova pela maneira que a estrutura da educação infantil, né, foi pensada e desenvolvida ao longo do tempo no município de Campinas, como se estruturou, se caracteriza essa atribuição de responsabilidade pedagógica e função docente, e por isso deve ter os direitos que são consequência disso. Lembrando que as reuniões das comissões também estão disponíveis no youtube.com/TV Câmara Campinas. E outra comissão que encerrou o semestre legislativo foi a de Ciência e Tecnologia, que realizou a sua 4ª reunião. Olha, e ela recebeu também aqui a IMA, Informática de Municípios Associados, que presta serviço para a gestão municipal. Falar da IMA é falar de um passado, de um presente, de um futuro, um passado de mais de 45 anos. A instituição foi criada exatamente para auxiliar a Prefeitura de Campinas a dinamizar tudo que ela deveria ter de contato e de acesso à população. Vocês sabem que a Prefeitura de Campinas, ela oferece para os seus cidadãos uma série de elementos, de serviços online, e tudo isso que vocês conhecem, seja um IPTU, uma segunda via, seja o ISS, seja a matrícula de alguém na escola, seja um direcionamento de consulta dentro de um posto de saúde, tudo o que é feito pela Prefeitura passa pela IMA. E o presidente da IMA lembrou que nesse período de pandemia, a empresa de informática tem reforçado a gestão na área da saúde, possibilitando, por exemplo, o agendamento das vacinas, atendimentos em telemedicina e monitoramento das necessidades na rede hospitalar Mário Gatti. Lembrou ainda que Campinas conta com uma rede de fibra ótica de 230 quilômetros de extensão que atende 75% de unidades públicas municipais. Ao final, o presidente Paulo Gaspar, que preside comissões de estudos aqui na casa, fez um paralelo entre essa reunião e o trabalho dentro da Câmara Municipal. O desafio dos serviços de informação é que diariamente eles estão se revolucionando, se aperfeiçoando, e é necessário que a IMA corra atrás de toda essa tecnologia de adequação dos equipamentos, de TI, e também fazendo a ponte com o que o Swift perguntou lá no começo, a importância da Casa Legislativa aqui, né, dos vereadores. Da mesma forma como a IMA precisa se reinventar todo dia, correr atrás, se atualizar, essa casa também precisa se atualizar em questão de leis, de legislação. É por isso que eu criei 2 comissões aqui na casa, que uma é de desburocratização e a outra de leis obsoletas, revogação de leis obsoletas. Então, hoje a gente começou a garimpar de um universo de mais de 15 mil leis, estamos chegando a um universo de 5 mil leis e separando leis assim de nome de rua, nome de praça, pegando só o que realmente interessa, e que a gente pode estar revogando leis aí que não fazem mais sentido de existir, né? Que ficaram relacionadas a um período da cidade que hoje não faz mais sentido ter. E também aprimorar a legislação no sentido de simplificar cada vez mais. Da mesma forma que vocês colocaram aqui a necessidade de desburocratizar o serviço de informática, de comunicação da administração pública, para facilitar a comunicação entre as secretarias, autarquias e demais serviços, também
A gente precisa, como eu próprio já coloquei várias vezes para o prefeito Dario Saad. Agora, Mirna Abreu, nós já trouxemos aqui um pouco do que foi discutido e votado na reunião extraordinária e ontem você conversou com o presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, né? A gente teve esse bate-papo fazendo um balanço do trabalho legislativo no primeiro semestre. E de acordo com o presidente Zé Carlos, apesar da pandemia, o trabalho foi intenso aqui no Legislativo Campineiro. Eu faço um balanço positivo, embora a gente está tendo uma sessão semanal, virtual, mas nós estamos, as pautas bem carregadas, né, como se fosse 2 sessões, porque nós sempre pedimos prorrogação da sessão, e isso os vereadores têm acompanhado. Então eu faço um balanço positivo, é uma tarefa que nós, vereadores de toda essa casa, escolhemos fazer na nossa vida e nós estamos dando um resultado satisfatório, com certeza, para a população. E além das comissões permanentes, a Câmara teve o trabalho das comissões de estudo e de representações, o que, de acordo com o presidente, mostra o interesse do Legislativo com vários temas da sociedade. A atuação dos parlamentares, além das comissões permanentes, são 18, nós temos mais 10 comissões de estudos e temos mais 15 comissões de acompanhamento que foram criadas e os vereadores têm trazido um resultado satisfatório para a nossa população. Você veja, nós estamos discutindo, através da Câmara Municipal, uma comissão de estudo referente à região do Campo Grande, sobre os impactos na economia do nosso município. São tantas comissões, então isso está deixando a população satisfeita e, com certeza, esse rendimento dos vereadores é que estão com bastante vontade e volúpia para trabalhar e trazer resultados positivos para a nossa população. E o presidente lembrou ainda que, apesar do recesso parlamentar, período em que não acontecem reuniões aqui na Câmara, os vereadores continuam trabalhando. Nós estamos saindo de recesso, mas recesso de sessões. As atividades parlamentares continuam, porque os vereadores continuarão visitando os bairros, todos os bairros de Campinas, para fazer as indicações daquilo que é necessário para a população e também fazendo projeto, fazendo requerimento. Essa é a função do vereador. O recesso é só de sessão. Depois voltaremos aí no dia 4 de agosto, retornando aí as sessões. Gostaria que fosse presenciais, que a pandemia acabasse, mas vamos aguardar, mas voltaremos dia 4 de agosto. Nesse período, então, Gabriel, o presidente avalia que nós vamos continuar ainda com as sessões remotas pelo sistema virtual. Como ele disse, os trabalhos continuam, tanto que nesta sexta-feira, ele, que é o presidente do Parlamento Metropolitano, irá a uma reunião em Americana discutir a crise hídrica na RMC. Principalmente, a gente tem algumas cidades que estão preocupadíssimas porque dependem de um único e exclusivo fornecedor, né, de um rio, de uma série de coisas, e sem chuva a gente está com esse problema que agora o Parlamento Metropolitano também acampa e amanhã, inclusive, nós temos aí uma entrada ao vivo direto dessa reunião que vai trazer já os primeiros detalhes dessa discussão com os outros presidentes de câmaras da RMC. Assunto importantíssimo, né? Você que está no estado de São Paulo lembra, 6, 7 anos, a grave crise hídrica que nós tivemos e não queremos um novo racionamento. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo. Até amanhã, sexta-feira. Combinado? Até amanhã.